Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sofia, eu sou do terceiro período de psicologia Meu nome é Maria Júlia, também estou no terceiro período. e hoje estamos aqui com a professora Annelisa. Ela é psicóloga e psicanalista, ela é mestre em psicologia pela UFAL, né, com ênfase em clínica e saúde, e também ela atuou já na parte da segurança pública, já trabalhou no sistema prisional alagoano e também com medidas socioafetivas, né? Exatamente, ela é bastante na graduação e na pós-graduação, além de atuar na clínica. Pois é, então agora a gente vai fazer umas perguntinhas para ela sobre o nosso tema. Então, professora, quais são e como funcionam as políticas públicas de saúde mental no âmbito prisional alagoano? Vamos lá. Eu vou situar, vai ser uma resposta um pouco longa, tá? Eu vou situar um ponto que existe uma fantasia, uma certa fantasia, um desconhecimento em relação ao sistema prisional. Que é o seguinte, as pessoas acham que a atuação do psicólogo no sistema prisional, ela é uma atuação no campo criminal. E não é. Não exatamente isso. É também, mas é a menor parte, né? Cada unidade básica, ou melhor, cada unidade prisional, ela é cadastrada como uma unidade básica de saúde. Portanto, as políticas públicas que estão empregadas são as políticas públicas das unidades básicas de saúde. Tá? E aí a gente vai ver que cada unidade, né, prisional, ela tem uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos. Esses psicólogos, eles vão fazer o acolhimento desse educando e fazer intervenções quando houver necessidade, tá? Mas, em linhas gerais, a gente vai entender que com cada unidade, ela é cadastrada como uma UBS, então ela vai seguir aí a política pública do SUS, tá? A nossa segunda pergunta é: quais são as dificuldades encontradas pelos profissionais de psicologia ao prestar atendimento psicológico para os ressocializados? A gente precisa entender que dentro do sistema prisional, a psicologia ela não vai atuar com psicoterapia, certo? Então, o que regimenta também o funcionamento é a LEP, Lei de Execuções Penais, que ela vai estabelecer que para cada 500 reeducandos precisa ter um psicólogo. Por aí você já vê que a função do psicólogo não é de psicoterapia, é de acolhimento, tá? E de intervenções em situações muito específicas. Então, quando a gente vai pensar nas dificuldades, a gente tem que ter clareza quanto à função do psicólogo dentro desse espaço. Mas acho que um ponto, pensando a prática, que faz com que essa função seja muito difícil, assim, em alguma medida, dentro do sistema prisional, é o fato de que, para o reeducando chegar para atendimento, alguém tem que trazer. E esse alguém é o policial penal. E, normalmente, né, a gente só faz atendimento se o policial penal quiser trazer o reeducando. Eles não podem pedir para ir, nada assim? Pode. Não, mas não acontece na prática. Podem pedir e pedem. Entendi. Mas entre pedir e ter o seu pedido atendido, existe uma distância, né? A gente tem muitas demandas dentro do sistema prisional e a gente tem, por exemplo, período em que a polícia penal está em greve. Não há atendimento nesse período. A polícia está em greve. Como é que ele vai pegar o reeducando até ir fazer a escolta até a sala do psicólogo? Não vai ter. Então, acho que esse é um ponto importante, né? E as questões de segurança. Um outro ponto que a gente vai ver é que, dentro do sistema prisional, o sistema prisional ele é um mundo, né? E cada unidade prisional tem as celas, os módulos, e cada módulo tem seus representantes. E eles determinam o que é que pode ser dito e o que não pode ser dito. Então, vamos supor que você esteja com uma demanda, esteja lá dentro, esteja angustiada porque fulano está querendo matar a ciclana. Isso você vai ter que dar conta da sua angústia sozinho, porque isso não vai ser permitido você falar para o psicólogo, muito provavelmente. Entendi. Entendeu? E é muito mesmo da ilusão que a gente tem que no sistema prisional o psicólogo atuaria como na psicoterapia, não é? Não é. Certo.
Quais são as principais demandas psicológicas dos ressocializandos? A gente vai ver uma questão de processo adaptativo. Afinal de contas, você está em liberdade, essas pessoas estão em liberdade e em seguida elas têm a privação da liberdade, né? Então tem um processo adaptativo. Um processo adaptativo, inclusive, em termos de convivência, né? E enxergar o sol parado todos os dias não é muito fácil, né? E aí, além disso, a gente vai ver um relato, uma certa frequência de abandono dos familiares, sobretudo se a gente pensar no contexto feminino. No contexto feminino, as mulheres são abandonadas, né? No presídio feminino, as mulheres estão abandonadas, elas sequer recebem visitas, né? Porque as pessoas abandonam mesmo, né? Porque é proibido. Então, esse é um outro ponto. Então, a adaptação, essa questão aí do abandono familiar. E a gente tem os quadros patológicos, psicopatológicos, desencadeados pela própria estrutura, né? Quadros de depressão, ansiedade, sobretudo esses dois, né? Mas em algumas situações a gente vai ver desencadeamento de psicoses, tá? Então, essas são as demandas. A senhora considera que o serviço de saúde mental disponível para pessoas privadas de liberdade dispõe dos recursos necessários? Não. Bem simples, né? Bem, Já claro, a senhora disse que é um psicólogo para clientes, né? A gente vai ter, lógico, tem um amparo aí na lei, né? A lei que vai nortear isso. Mas assim, a gente vai perceber que tem uma fragilidade de serviço aí, né? Ô, professor, uma dúvida aqui, que ninguém tá nas perguntas, uma dúvida minha. Como é, assim, na prática mesmo, quando um brasileiro pede para ter o atendimento psicológico e o policial cede, né? É um pouco mais na sala e É na sala, né? tem Tem uma mais sala gente, não é? semelhante a essa, só que bem menor, com menos coisa, então nada disso teria na sala. Só uma mesa, duas cadeiras, uma porta com um vidro, que habitualmente tem aqui no SESMAC, então habitualmente isso tem, porque o policial penal ele fica do lado de fora e você fica olhando e você fica dentro da sala sozinha com o reeducando, né? E aí, o que aconteceu? O que é que ele traz aqui? Por que você pediu atendimento? Me conte. Ele vai trazer as demandas dele, a gente vai acolher, escutar, intervir. O policial, ele escuta o que está falando? Não é para escutar. Agora, se a acústica é 100%, aí a gente tem, né? Mas assim, normalmente, de modo geral, não, assim, né? A não ser que essa pessoa fale muito alto, né? Às vezes acontece, né? E a questão da frequência? Tem uma frequência limite? Qualquer momento ele pode? Não, em qualquer momento, né? Não tem essa frequência, não. É só a gente ter clareza que não se quer ter psicoterapia. Então, não tem aquele atendimento regular, toda semana, uma vez por semana, não. Mas a partir da demanda dessa pessoa é feito o atendimento, aí vamos supor que seja um quadro que eu identifico, alguém identifica que é um quadro de depressão, ansiedade, alguma coisa assim. Aí você intensifica até aquela pessoa sair da crise, sai da crise, a coisa continua. Entendi. E de que forma o vínculo terapêutico entre psicólogo e apenado impacta no sucesso do processo de ressocialização? Eu acho que impacta em qualquer espaço, né? Toda vez que a gente vai pensar a atuação do psicólogo, a gente vai pensar que esse vínculo, ele precisa, de algum modo, acontecer, né? E dependendo da abordagem, a gente vai ter vários nomes para isso. Transferência, empatia, rapport, enfim, né? Tem nome de tudo quanto é jeito. Mas no final das contas, o que a gente percebe é que se você consegue estabelecer um vínculo com aquela pessoa, ela consegue se abrir, falar mais, compartilhar algumas coisas, enfim. Agora, a gente tem um atravessamento dentro do sistema prisional. Qual é? Essa pessoa, às vezes, não pode falar. Porque se ele falar, ele pode correr risco de vida. Sim, possibilidade. Inclusive, ele pode colocar o psicólogo em risco também. Porque o psicólogo se torna um cúmplice em alguma medida, né? Então, tem coisa que é melhor a gente não saber mesmo. E aí a gente vai ver que, por mais transferência, relação, vínculo que exista, tem algo aí que sofre uma interferência pela lógica de funcionamento do sistema prisional. Mas ele é essencial. Com certeza. Como a falta de apoio psicológico pode afetar a reintegração social de apenados que estão saindo do sistema prisional? Essa é uma pergunta complexa.
Veja, bem complexa. Como que eu vou responder isso em pouco tempo? Pode falar, Pode professora. pensar, Não se não tem preocupe. problema. Veja, Nós estamos sob pressão. eu não queria teorizar muito, mas é inevitável. A gente precisa entender o que está no cerne, né, na raiz, que mobiliza essas pessoas a se envolverem com a criminalidade. Então, a gente tem algumas explicações. Dentre elas, a gente tem uma explicação social importante, né? A maior parte das pessoas que estão no presídio são pessoas com características muito específicas. Homens, negros, da periferia. Tem um atravessamento aí social que a gente não vai conseguir mudar muito. Afinal de contas, racismo estrutural, né, e toda essa lógica por trás. Para além disso, tem uma coisa que eu vou chamar de posição subjetiva. São as escolhas, o modo como a gente se posiciona na vida e as escolhas que a gente vai fazer. Aí tem uma possibilidade de mudar alguma coisa. Na medida em que você pode encontrar essa pessoa, fazer uma intervenção, mesmo que em 1 ou 2 ou 3 encontros, e possibilitar que aquela pessoa repense algo sobre a vida. Né? Ana, e aí? Funciona, né? A gente precisa pensar que nessa realidade, às vezes, conseguir identificar uma agulha que está ali, né, no meio dos palitinhos, já é muita coisa. É uma pessoa que pode refletir e mudar, escolher mudar alguma coisa. Então, a gente vai perceber que tem importância, né, para que essa pessoa possa refletir as escolhas que ela está fazendo na vida. E encontrar caminhos para se situar na vida para sair do sistema prisional sem ser pela via do crime. Mas teria que partir muito dela, porque como a senhora falou, a falta de apoio, da rede de apoio e a limitação para um profissional é grande. Sim. E aí, mas a gente vai ver isso, né, assim. Mas não é impossível. Não é impossível. Foram essas nossas perguntas, Obrigada. Muito obrigada. Foi uma entrevista muito rica. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um bom trabalho para vocês. Obrigada.